Então, para mais um exercício da área de cinemática vetorial, composição de movimentos. Esse, quem sabe, seja o exercício com mais curiosidades, né? Coisas aparentemente estranhas que você vai concluir aqui. Presta bastante atenção que nesse exercício também tem o caráter vetorial bem ilustrado, né? Olha só qual exercício nós estamos falando. Uma criança anda em uma bicicleta que rola sem deslizar e ela possui uma velocidade constante de 4 metros por segundo. Os pneus são iguais e têm diâmetro de 50 centímetros. Na figura, a pedrinha se desprende da bicicleta no ponto P. Tá bom. Uma pedrinha se desprendeu então. Determine a velocidade da criança em relação ao solo. Acho que para fazer esse item aqui a gente não tem que nem pensar muito, né? O que ele está perguntando, né? A velocidade da criança, né? Agora, o pneu não está rolando 4 metros por segundo? O que é que significa? Significa que a cada segundo esse pneu rolou 4 metros. Se ele não deslizou, quer dizer, se esse pneu não patinou, a bicicleta andou os próprios 4 metros. Então, toda vez que você tem um pneu encostado no chão e esse pneu não desliza, a velocidade desse pneu é a própria velocidade do veículo, nesse caso aí, da bicicleta, 4 metros por segundo. Tudo bem? Então não tem nem cálculo para ser feito nesse item. Vamos lá para a letra B, né? A letra B pergunta o seguinte: a velocidade do ponto Q em relação ao solo. Então vamos desenhar o pneu aqui, né? Para a gente ilustrar bem essa situação. Assim, ó. Então, desenhando aí, né, o pneu. Vamos desenhar o chão aqui embaixo também, eu acho que é importante, né? E a gente está localizando lá no desenho qual é o ponto Q, né? O ponto Q é o ponto de contato, né? Um pouco mais para baixo aqui. O ponto Q é o ponto de contato do pneu com o chão. Bem esse ponto aqui, ó, gente. Né? É aqui que está o ponto Q. Agora vamos imaginar a rotação do pneu. A rotação ela está acontecendo aqui, né? Ó. Concorda? Né? Se a bicicleta anda para frente, o pneu só pode estar rodando nesse sentido. Agora para pensar sobre o movimento de rotação desse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui vai ter um movimento de rotação, ó. Velocidade não é tangente à trajetória. A velocidade de rotação desse ponto aqui, ó, vamos destacar bem grosso aqui, ó. A velocidade de rotação desse ponto está aqui, ó. Só para você ter certeza do que eu estou falando, ó, qual que seria a velocidade de rotação desse ponto, levando em consideração esse sentido? Não seria assim, ó. Velocidade, gente, é um vetor tangente à trajetória. Dá uma olhada lá, né? Nas aulas de teoria. Qual que seria a velocidade de rotação desse ponto aqui, ó? Isso, tangente à trajetória seria bem aqui, ó. Né? E assim sucessivamente, tá? Agora veja, todos esses pontos eles estão rodando dessa maneira que a gente está descrevendo aí para você. Né? Olha a velocidade de rotação. Agora, além do movimento de rotação, esse pneu está realizando um outro tipo de movimento. Como a bicicleta caminha para a direita, todos os pontos da roda, eles têm também, além do movimento de rotação, um movimento de translação. Vamos marcar aqui com outra cor para ficar bem claro aqui, ó, em vermelho, tá? Eu não estou desenhando por cima, mas imagina isso por cima. Em vermelho está o movimento de translação. O próprio centro aqui, ó, dessa roda, ele tem um movimento de translação para cá, assim, ó. Aqui, ó, esse ponto que a gente está prestando atenção nesse item, ele tem um movimento de translação para cá também, ó. Vamos destacar, deixar bem grosso aqui para você entender, né? Eu tenho um movimento de rotação, que é o amarelo, e eu tenho um movimento de translação, que é o vermelho. Detalhe, como não há patinação,
como a roda não está derrapando, essa velocidade que eu estou marcando em vermelho aqui, ó, em módulo, ela é igual à velocidade em amarelo, tudo bem? A velocidade vermelha é a velocidade de translação. A velocidade em amarelo é a velocidade de rotação. Agora a gente consegue responder esse item com facilidade, porque se você olhar aqui, ó, no ponto Q, né, o que esse ponto Q tem? Responde para mim, ó, vou destacar ele aqui sozinho e isolado. Ele tem uma velocidade de translação que aponta para a direita, certo? E ele tem uma velocidade de igual módulo de rotação que aponta para a esquerda, né? Assim, ó, uma velocidade de rotação para a esquerda e uma velocidade de rotação para a direita. Combina esses dois, soma esses dois vetores para achar a velocidade desse ponto resultante. O que é que vai dar, gente, se eu somar dois vetores que têm a mesma direção, mas sentidos opostos com o mesmo módulo? Vai dar zero. Muita gente fica chateado comigo neste resultado. Vai dar zero sim. Então é como se ele estivesse parado em relação a um observador que está no solo. Tudo bem? Tudo bem? Então, você vai notar isso em fotos antigas de rodas, de pneus de carro, por exemplo, onde a marca do pneu, os escritos do pneu, eles aparecem na fotografia com muita nitidez, né? E já os escritos que estão na parte superior do pneu, ó, eu vou resolver um outro ponto com vocês aqui agora, ó. Marca esse ponto aqui, ó. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto Z, né? Esse ponto Z, a um observador que estivesse, né, olhando do solo, como é que esse observador veria esse ponto Z? Vou chamar essa questão de questão extra, tá? Qual é a velocidade, né, em relação ao observador que está no solo, né, observando o ponto Z? Vamos combinar as velocidades, gente? Combinando a velocidade que está aqui de rotação, em amarela, com a velocidade de translação, que está em vermelho e tem o mesmo módulo, né? Combinando as duas, o que é que vai dar? Vai dar uma velocidade resultante aí para alguém que observe em relação ao solo, uma velocidade de, né, duas vezes a velocidade da bicicleta. Duas vezes a velocidade da bicicleta, nesse caso, gente, significa 8 metros por segundo. Tá? Então, pontos dessa roda terão velocidades diferentes em relação a um observador que está no solo. Por quê? Porque pontos diferentes têm combinação de movimentos diferentes. Tá claro isso para você? Então, a resposta da letra B é zero mesmo, tá? Aí vem uma pergunta um pouco fora de contexto aí, né? Qual é o tempo que o pneu gasta para efetuar uma rotação completa? Vamos lá. Isso daí estava lá na cinemática escalar, né? Esse item aí é lá da cinemática escalar. O intervalo de tempo para completar uma volta completa, ele pode ser calculado pelo deslocamento, né, dividido pela velocidade. Bom, se você está lembrando, uma volta completa é o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência vale 2πr, certo? Então, uma volta completa, né, vai demorar quanto tempo? Vai demorar 2πr dividido pela velocidade. Então, vamos lá. O ΔT vai ser 2 vezes π, né, 2π. O R, o raio, tem 50 centímetros de diâmetro, então tem meio metro. Vamos anotar aí? Olha lá, meio metro de diâmetro, hein? Cuidado, ó. Vamos anotar aqui separado, aqui embaixo, ó. O diâmetro é de meio metro, né? Então, o raio vale quanto?
O raio é metade disso, vale 0,25. Certo? Tudo isso dividido pela velocidade, e a velocidade é 4. Então, o intervalo de tempo, ele vai ser, né? Aqui, ó. 0,25 é um quarto, né? Um quarto, vamos simplificar aqui, ó. Esse 2 com esse 4 aqui dá 2. Então, 0,25, que é um quarto, né? Está dividido por 2. Então, é um oitavo. Tudo bem? Então, a gente vai ficar aqui, ó, π sobre 8 segundos. Tudo bem? Não esqueci de nada, não? Acho que não. Então, π sobre 8 segundos. Está meio fora de contexto, porque a gente está estudando cinemática vetorial. Essa daqui é uma pergunta da cinemática escalar. Qual que é a velocidade da pedrinha no ponto P em relação à criança? Agora, muita atenção nesse item, tá? Vou resolver aqui, não vou fazer como da última vez no problema, item por item, já separando. Estou resolvendo a letra D para não confundir ninguém. Tá? A velocidade da pedrinha no ponto P em relação à criança. O que a criança vê? Né? A criança vê a pedrinha, né, sem perceber o movimento horizontal. Por que sem perceber o movimento horizontal? Porque a bicicleta anda junto com a criança. A criança, em relação horizontal, tem a mesma velocidade da bicicleta. Vamos entender direitinho isso. Se a criança olhar para o guidão da bicicleta, como ela vai dizer que esse guidão está? Parado. Se ela olhar para o banco, né, como é que ela vai dizer que o banco está? Parado. Se ela olhar para o quadro, como é que o quadro vai estar? Como o quadro anda junto com a criança, o banco anda junto com a criança, o guidão anda junto com a criança, todos esses vão estar parados. Agora, o pneu vai estar parado em relação à translação, mas aquele ponto P não vai estar parado em relação à rotação. Então, a criança vai ver a pedrinha, né, escapando para cima com uma velocidade de 4 metros por segundo. Ela não vê o movimento na horizontal, gente. Tudo bem? Agora, olha só a diferença da letra E, né? A velocidade da pedrinha no ponto P em relação ao solo. Pô, em relação a gente que está olhando tudo isso acontecer, a pedrinha, ela escapou assim, né? Ó, com uma velocidade, né? Vamos fazer direitinho aqui, ó. Com uma velocidade na vertical para cima, que é a velocidade de rotação. V, certo? Que vale 4 metros por segundo, né? E também com uma velocidade em relação à horizontal, que é a velocidade que a gente está chamando de velocidade de translação, que também é V. Né? Como é que a gente soma isso daí? A gente soma isso daí com a regra do paralelogramo. Então, alguém que está em relação ao solo vai ver os dois movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. Fazendo regra do paralelogramo aqui, ó, né, no cruzamento das paralelas, você vai ter o vetor resultante. O vetor resultante está aqui, ó, bem aqui. Né? Se você fizer a conta, isso daqui é a diagonal do quadrado, quanto é que vai dar isso, gente? Quanto é que vai dar isso? Vai dar lado raiz de 2. Então, a velocidade, né, do ponto P, da pedrinha, na verdade, em relação ao solo, ela vai ser o lado raiz de 2, quer dizer, V raiz de 2. V raiz de 2, se você quiser se aplicar Pitágoras, pode, dá na mesma. A velocidade da pedrinha em relação a alguém que está olhando do solo, ela seria 4 raiz de 2 metros por segundo. Então, o aspecto vetorial ficou destacado, como eu havia dito no começo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Tá bom?